Olá pessoal, nesse vídeo aqui o meu objetivo é estar orientando vocês aqui no sentido de montar uma estratégia baseada nos nossos indicadores, ok? Eu coloquei aqui uns sinais de trânsito justamente para fazer uma analogia entre o nosso dia a dia, em algo que é muito mais o nosso dia a dia. Você está dirigindo um veículo e você tem que chegar de um ponto A a um ponto B. Nesse ponto A e ponto B, nós vamos estar cruzando rodovias, cruzando ruas, passarelas, uma série de situações, e vamos precisar fazer o uso do quê? Dos sinais de trânsito, justamente para estar dirigindo de maneira segura, de maneira adequada, e não ser penalizado por infringir alguma regra, tá, importante do trânsito. Tá? O que acontece quando você não segue os sinais de trânsito? Ou você pode sofrer um acidente e ter uma perda material, ou pior, né, ainda pode perder a vida aí num acidente grave, e também, no melhor dos casos, né, no caso de você infringir uma regra de trânsito, você ser penalizado financeiramente através de multas. Tá? Então, as placas de trânsito estão justamente ali para orientar não só a você, mas a todas as pessoas que estão naquele momento cruzando por ela, orientar de forma que todos possam ir de maneira tranquila, de maneira confortável, de maneira segura. Então, fazendo uma analogia ao mercado, também existe placas de trânsito no mercado de renda variável, no sentido de que todos que ali estão possam operar de maneira tranquila, segura, buscando atingir os seus objetivos, ok? Quem são essas placas no mercado de renda variável? São os indicadores. Tá? E nós vamos ter lá dois tipos de indicadores. Nós temos os indicadores que chamamos de rastreador e os indicadores que nós chamamos de oscilador. O que é rastreador? Rastreador, ele vem identificar a tendência do mercado. Tá? Ele vai nos auxiliar a mostrar o sentido, tá? Qual é a direção que o mercado está se dirigindo. Se é um mercado de alta, ou se é um mercado de baixa, ou ainda se é um mercado lateral. É um mercado que está acumulando. Okay? Quais são mais ou menos alguns indicadores mais conhecidos? Rastreadores, identificador de tendência. São as médias, o MACD, tá? O próprio ADX, ele tem um sentido de estar nos mostrando a força e uma direção, ok? OBV, tá? Então são alguns desses indicadores que nós identificamos como rastreador. Osciladores, né, aqueles que medem a volatilidade do mercado, sobe e desce do mercado, tá? Nós temos o IFR, o RSI. Então são dois tipos de indicadores que nós identificamos como oscilador. Qual é a característica principal do oscilador? Normalmente eles têm uns parâmetros de máxima e mínima, 0 e 100. Então eles oscilam entre 0 e 100. E aí cada um deles tem um parâmetro onde você identifica o ativo que você está acompanhando é um ativo sobrecomprado, ou seja, um ativo que o mercado está achando que está ficando muito caro, ou sobrevendido, um ativo que o mercado está achando que está ficando muito barato. Por exemplo, o IFR, ele opera 30 e 70. Abaixo de 30 é sobrevendido, acima de 70 é sobrecomprado. Esse é o padrão, você pode alterar esses níveis aí, mas o padrão do IFR é esse daí. Então, por exemplo, se está operando no IFR acima de 70, o mercado está achando que esse ativo está muito caro e há uma ação para que uma entrada de venda no sentido de estar abaixando esse preço e fazendo com que ele volte para um patamar mais aceitável, um preço médio que o mercado entende como melhor. O IFR operando abaixo de 30, ele está sobrevendido, ou seja, está muito barato. Aí há uma inversão, a demanda que entra é a demanda de compradores do touro, no sentido de que esse preço comece a subir, porque há uma demanda de compradores,
Então, a partir desse momento, o preço começa a subir devagarzinho e retornando para um patamar que o mercado vai entender como aceitável. Ok? Então, nós temos rastreador, que identifica qual é a minha direção, e oscilador, que identifica justamente se está subindo, se está descendo, qual é o momento que o mercado acha que está muito caro, qual é o momento que o mercado acha que está muito barato. Okay? A utilização desses dois indicadores é importante para que você comece a direcionar. Por isso que eu falo, não existe um setup que você use somente um indicador. Então a chance de você cometer um erro usando somente um indicador é muito grande. Em média, quando você monta uma estratégia, você opera de 2 a 3 indicadores. Não adianta também se operar com muito, tá? Até no máximo 4 indicadores, separando eles no sentido de você estar com um que identifica uma tendência, um outro que identifique a oscilação e um outro, por exemplo, que identifique o volume. Né? O volume vai te ajudar a você entender alguns parâmetros dos osciladores, ok? Aqui agora nós temos aqui um gráfico de 5 minutos do mini índice. E nesse gráfico aqui nós vamos estar inserindo agora alguns indicadores para que a gente possa montar aqui de uma maneira um pouco aleatória uma estratégia, ok? Apenas para estar orientando e explicando para vocês como que funcionaria a utilização desses indicadores. Nós vamos aqui no módulo do MetaTrader aqui inserir indicadores e vocês podem ver que o próprio MetaTrader ele faz essa separação de tendências, que seria um rastreador, e osciladores. Tá? Então nós temos aqui tendências, nós temos vários aqui, bandas, médias exponenciais, envelope, fractal, tá? Osciladores aqui, nós temos vários aqui também, ok? Então nós vamos começar aqui, por exemplo, inserindo a média móvel, tá? Que é um rastreador, uma média móvel de 14, e também vamos inserir uma outra média móvel para contrapor essa daí de 21. Tá? Então, estou montando uma estratégia, vou mudar a cor aqui dela para identificar no gráfico. A 14 é azul e a 21 a vermelha. Então aqui, por exemplo, eu tenho um indicador, que a gente chama de rastreador ou tendência, que vai mostrar para mim, tá? Conforme o mercado vai se posicionando, ele vai identificando para mim, me direcionando. Então, o que diz aqui? Diz o seguinte, que o mercado está subindo e realmente o indicador está mostrando essa situação, inclusive até nos momentos que ele dá uma oscilada de preço aqui, que ele dá uma diminuída de preço, o próprio indicador também faz o mesmo caminho. Então está havendo uma convergência entre o mercado, entre o preço do mercado e os indicadores, ok? Então, uma das estratégias aqui seria justamente você estar operando no cruzamento dessas médias, tá? Então, vamos pegar aqui um outro trecho que diz aqui, por exemplo, aqui, subida cruzando de baixo para cima, tá? Identifica que o período curto está me identificando que o preço pode subir, e realmente houve uma subida aqui. De cima para baixo, tá? Ou a média curta de 14 cruzando a média longa de 21, identifica que o preço pode estar caindo, e realmente o preço caiu e identificou uma venda. Aqui identificou uma compra. Então, média curta de cima para baixo, venda, média curta de baixo para cima, compra. Ok? Então, aqui ele está me identificando. Pessoas trabalham, montam uma estratégia baseada nisso daí e está ok. Aonde que está o perigo, gente? Tá? Não é porque um sinal de trânsito está dizendo lá que o limite de velocidade máxima é 120, que eu vou andar a 120. Eu preciso de uma outra condição. Qual seria essa outra condição? A condição da pista. Se está chovendo, tá? Ou se é noite, ou se o trânsito está muito pesado, tem muito veículo, o que acontece? Eu preciso tomar cuidado. Né? Porque a placa está me dizendo que eu posso andar a 120 por hora, que eu vou andar a 120 por hora. Existem outras variáveis que impedem que eu chegue nessa velocidade. Então, que eu preciso tomar cuidado. Tá? E é justamente aí que você começa a verificar
outros indicadores para te auxiliar nessa informação. Então, por exemplo, nós vamos estar inserindo aqui um oscilador, tá? Então nós vamos aqui, por exemplo, pegar o RSI, tá? Então o RSI de 14 períodos, tá? Isso aí a gente pode mudar. O que o RSI nos mostra, tá? Aqui está subindo o preço e ele está identificando para nós, porque veja bem que ele está abaixo dos 30, ele está identificando para nós que ele está sobrevendido, ou seja, ele está barato no mercado. Então a tendência aqui é que ele suba, que o mercado começa a atuar, o urso começa a atuar e ele suba. Então, ou seja, confirma o preço do mercado, tá? Confirmou o RSI, foi o primeiro a sinalizar e logo em seguida as médias, tá? Também cruzaram, mas perceba que o RSI começou a inverter, ou seja, se você entrar nesse cruzamento, você vai entrar mais ou menos nesse ponto, só que logo em seguida o mercado começou a cair novamente. Então perceba que muitas vezes a gente precisa criar alguns critérios para nos auxiliar a não entrar, porque senão de repente nós entramos e logo em seguida somos estopados e o mercado vira de direção. Então aí é que a soma dos indicadores vão te auxiliar se realmente aquela sinalização é uma boa sinalização. Então nós tivemos a primeira sinalização aqui, tá? E a segunda sinalização nesse ponto. Entre essa e essa, a gente percebe aqui, ó, por exemplo, tá? A primeira sinalização foi aqui, só que passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ou seja, somente 55 minutos depois que veio a segunda sinalização. Então, é muito tempo. É ideal que as sinalizações sejam praticamente simultâneas. Por exemplo, aqui, tá? Há uma sinalização aqui, tá? E logo em seguida tem uma sinalização aqui, tá? Que o mercado está caindo, tá? O RSI está indicando que ele vai cair. Então, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Você pode surfar nesses 25 minutos no sentido da sinalização. Então, por exemplo, seria uma venda em 450 mais ou menos, e você foi até mais ou menos 50, ou seja, quase 400 pontos de queda. Aí é uma boa sinalização. Agora já essa outra aqui não é uma boa. Então é importante essas análises, assim, a questão de tempo também. Quanto tempo leva entre uma sinalização e outra. Então eu vi uma placa que me falava para andar 120 por hora, mas não vi outra me dizendo as condições da pista. E isso fez com que eu me mantesse fora ou me mantesse mais atento, tá, à direção. Tá? Por quê? Porque só tive apenas uma orientação. Eu preciso no mínimo 2. Ok? Um outro ponto que a gente também pode estar colocando, por exemplo, aqui, vamos inserir aqui o ADX, tá? Então ele vai nos dar uma orientação no sentido de estar nos orientando, tá? O ADX, olha aqui a importância disso aqui. A linha azul do ADX, ela identifica a força. A linha verde, se a direção é de comprados, se a linha vermelha, se a direção é de vendidos. Se a gente perceber no período de 14, por exemplo, está dizendo que a força do ADX é fraca. Então, ou seja, havendo essa força aqui, no caso fraca, possivelmente o mercado vai ficar fazendo isso aqui, subindo e descendo. Vamos dar uma diminuída nesse... Vamos diminuir, por exemplo, para 8. Tá? Uma vez estou operando no gráfico de 5 minutos, tá? Vamos diminuir para 8, e mesmo assim a gente percebe que a força do ADX, que é a linha azul, realmente ela não está muito forte ainda. E por último aqui nós vamos estar inserindo aqui, tá? um indicador de volume que nos auxilie, por exemplo, vamos usar aqui o Money Flow, tá? Que é a força do dinheiro, tá? Como é que tá? Olha aqui. Então aqui agora nós temos as médias, nós temos o RSI, o ADX e agora nós temos o Money Flow, que é indicando também a força do dinheiro dentro desse conjunto de informações para chegar no preço. Então percebam, tá? Que aqui a força do dinheiro cai um pouco, tá?
aqui nesse ponto, percebam que o dinheiro começa a entrar. Então, se vocês observarem aqui, começar a fazer uma analogia, tá? Qual foi o ponto que o dinheiro começou a entrar? Foi nesse ponto aqui, tá? Percebam o que acontece. Começou a subir aqui. Se vocês observarem aqui no RSI também começou a subir, saindo da situação de sobrevendido, e o preço também começou a subir, tá? No momento seguinte aqui, por exemplo, uma, duas, as médias começaram a sinalizar uma estabilização, uma inversão, e o ADX começou também a subir. Então, ou seja, praticamente em 5, 10 minutos eu estou tendo confirmações. Então, como se eu estivesse dirigindo, andei 5 km, me apareceu mais uma segunda informação, andei mais 5 km, mais outra informação. Então, eu tenho agora 2, 3 informações, e isso me permite que eu possa atuar de maneira mais segura, ou seja, eu posso, no caso aqui, está indicando um momento de compra, e me permite que eu entre, tá, de uma maneira mais segura, mais clara, ok? Então, isso aqui é um setup, gente. É um setup gráfico, é uma estratégia montada, tá? Por que é estratégia? Porque eu faço um conjunto de informações na estratégia. Setup gráfico seria isso aqui. Eu tenho meus indicadores, eu tenho, né, o meu gráfico certinho. Agora, qual que é a minha estratégia? Bom, a minha estratégia é operar no gráfico de 5 minutos, tá? Operar no mini índice, operar em compras day trades, então eu quero trabalhar, por exemplo, com um stop loss de 100 pontos e um stop gain de 200 pontos, tá? E utilizar-se desse setup gráfico. Então, ou seja, a soma dessas informações é que monta a minha estratégia. Qual o ativo que eu estou operando, qual o tempo gráfico, que modalidade, se é no day trade, tá? Ou swing trade, ou position, no caso nosso aqui é day trade, e a utilização de um setup gráfico, o uso da análise técnica para fazer a operação. Tá? E também dimensionar o meu tamanho, o limite máximo da minha perda e o limite máximo do meu objetivo. Então, no caso, um stop loss de 100 e um gain de 200. Então, o que aconteceu aqui? Atendeu todos esses parâmetros, tá? Eu vou entrar mais ou menos aqui, onde confirmou aqui, aumento de capital, cruzamento, tá? Além do aumento da força no ADX, o cruzamento do D+, sobre o D-, ou seja, o D+ é compra e o D- é venda, houve um cruzamento aqui, a saída da posição de sobrevendido e aumento de preço. Então eu estaria entrando mais ou menos nesse ponto aqui, que seria 74.200, com um gain, com um loss de 100, que seria mais ou menos nesse ponto aqui, aqui, ó, 100, por exemplo, tá? Então, ou seja, estou entrando na abertura do terceiro candle aqui, quando começa a subir, e estou saindo, tá, com um limite máximo na mínima do candle anterior. Tá? Entrando aqui e vou estar buscando um objetivo de 200 pontos, tá? Que seria mais ou menos nesse ponto aqui, ok? Então percebam que eu vou sinalizar através de um. Então, por exemplo, estaria entrando nesse ponto aqui. Então, vou sinalizar essa daqui, uma linha verde aqui, né? Indicando a minha entrada. Qual que é o parâmetro? Eu coloquei aqui que eu entraria mais ou menos aqui no 200. Ok? Aí eu vou estar saindo, tá? Com 100 pontos. Então, seria vermelha. Seria vermelha. Então, se eu entrei com 200, eu vou sair com 100. Vou corrigir essa daqui, essa entrada aqui, eu vou passar ela para amarela. Então, no meu ponto de entrada vai ser amarela, meu ponto de saída será verde, tá? Apenas para que vocês possam visualizar aqui, gente. Agora sim, essa daqui eu vou colocar de verde, que seria o meu objetivo, tá? Seria mais ou menos isso aqui que um robô faria, ou então o próprio MetaTrader, se você entrasse. Então eu estaria, né, como meta no 400, tá? Então percebam que quando eu tenho o máximo de sinalização, tá? Eu entrei nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto aqui, eu vou colocar aqui em cima aqui. Por que eu entrei nesse ponto? Por causa entrada de dinheiro, cruzamento, demais e
sobre D-, aumento na força do ADX, saída do RSI, tá? Da situação de sobrevendido, tá? Eu já tenho 3 sinalizações aqui, e o próprio preço do mercado, o próprio candle aqui, abriu um candle superior ao candle anterior, tá? Novas máximas, novas mínimas, tá? Então eu tenho aqui praticamente 4 confirmações, eu não preciso ficar esperando a confirmação das médias, tá? Então, eu entrando aqui com essa meta aqui, olha o que aconteceu, eu teria atingido tranquilamente em 20 minutos, tá? Nem isso, tá? Esse aqui já deu 405, ó. No candle seguinte, eu já teria atingido a minha meta, ou seja, em 10 minutos eu teria feito meus 200 pontos tranquilamente, tá? Sem problema nenhum, ok, gente? Então a ideia é justamente isso daqui, eu ter essa condição, tá? E de estar fazendo as minhas operações baseadas no setup gráfico, ok? Então a ideia, gente, é justamente isso aí, você identificar, saber que para você montar a sua estratégia, que você vai identificar uma série de coisas, ativo, modalidade, tamanho de loss, tamanho de gain, e o seu setup gráfico, que é a utilização de indicadores para sinalizar para você qual o melhor momento de você entrar no mercado, né? Qual o melhor momento de você ficar fora do mercado, qual o melhor momento para você comprar, qual o melhor momento para você vender, ok? Agora uma coisa importante, tá? Para concluir. Eu tenho aqui, por exemplo, o RSI, a DX, o Moneyflow, tá? Só que ficou meio poluído, né? Porque fica utilizando-se de vários indicadores, tá? Por isso que muita gente acaba usando poucos indicadores, porque eles falam que fica muito poluído e você não consegue observar direito e tal. E se você começasse a trabalhar, começasse a utilizar-se de indicadores personalizados? Por exemplo, eu criei um indicador que ele me coloca praticamente todos esses, tá? Esses 3 indicadores RSI, ADX e MFlow, ou Moneyflow, em um só, tá? Deixa eu achar ele aqui. Aqui. ADX, tá? Eu chamo de OSC, osciladores, né? ADX, RSI e Moneyflow, tá? Qual que é o tempo gráfico que eu coloquei aqui? Eu estou com o RSI em 14, tá vendo aqui? Coloco em 14. Eu estou com o ADX em 8, tá vendo aqui? Coloco 8. Eu estou com o Moneyflow em 15, então vem aqui e coloco 14, tá? Porque aqui está com 14, ok? E eu clico OK, pronto. Eu tenho todos os 3, esses 3 indicadores eu tenho numa janela só, tá? Logicamente, aí você começa a perceber, fala, peraí, mas aí começa a ficar muito estranho, né? E aí ele fica muito agrupado, justamente. Aí é a hora de você vir aqui e ajustar, por exemplo. O meu ADX eu vou deixar o Flow eu vou passar para 15 e o RSI eu vou diminuir para 5, tá? Então vamos ver o que vai acontecer. Ó, percebam que ele já fica diferente. E isso nos auxilia, porque percebam aqui, ó, quando eles se cruzam aqui, ó, praticamente um candle antes daquele anterior, tá? Um candle antes desses 3 aqui, tá? E ficou mais fácil, porque o RSI, né, saindo da posição de sobrevendido, cruzando a DX, cruzando o Moneyflow, que indica que também está subindo, o próprio Moneyflow está subindo aqui também. A mesma coisa acontece aqui, ó, um cruzamento aqui, tá vendo? O RSI cruzou o Moneyflow vindo de uma situação e percebam que a partir desse momento houve uma queda, tá? Não houve uma queda forte, justamente porque o ADX está fraco aqui, ok? Mas no final acabou atingindo o objetivo. Um outro momento aqui, por exemplo, ó, cruzamento do RSI aqui, no Moneyflow, depois no ADX, olha o que aconteceu aqui em cima do preço, tá? Subiu. Então perceba que fica mais fácil para você visualizar. Então o que nós vamos fazer? Vamos excluir então esses outros. Por que eu vou usar 4 janelas se eu posso usar uma janela só, tá? Ó. E aí o que acontece? Com isso aqui você começa a limpar mais o seu gráfico. Aí eu posso até aumentar um pouquinho mais aqui para a visualização ficar melhor, tá? E nada impede também alterar a grossura das linhas, tá? Um outro ponto interessante, de repente eu preciso de um indicador de força mais, vamos inserir aqui um outro indicador que eu criei para me auxiliar no sentido de estar identificando para mim, tá,
força. Ele se chama saque BB. B de beer e B de bull, ou seja, ursos e touros, tá? O que ele faz para mim? Ele está me indicando aqui, o vermelho é urso e o verde é touro, né? Então, ou seja, vermelho compra, venda e verde compra. Então percebam, tá? Que ele vai me auxiliar aqui, situações, me direcionando. Em um momento a venda está mais forte, em outros momentos a compra está mais forte, tá? Então perceba que o mercado também vai subindo, ó. Perceba nesse ponto aqui, fica mais fácil aqui, ó. Houve um cruzamento aqui, tá? Nesse ponto aqui, onde o urso ficou mais forte que a venda. E o que aconteceu no mercado? Foi-se embora. A mesma coisa aconteceu aqui, a mesma coisa aconteceu aqui, ok? Então, ou seja, a utilização de indicadores personalizados facilita bastante, porque você pode trazer mais informações com um uso menor de placas ou janelas, né? Em vez de entupir aqui seu gráfico, você tem aqui só dois, ele praticamente te trouxe 4 informações, porque aqui tem 3 indicadores aqui dentro e aqui tem um. E para terminar, eu posso ainda inserir aqui, por exemplo, pivôs que me identificam suportes e resistência, tá? Vou incluir aqui um outro indicador que eu desenvolvi. Eu tenho um pivô Day Trade, que eu uso justamente para Day Trade, e tenho um pivô Fibonacci. Vamos usar o pivô Day Trade aqui. O que acontece? Olha aqui que interessante, tá vendo? Ele traça para você momentos de pivô, resistência e suporte. E olha só que interessante. O mercado rompeu o pivô, né? Ele abriu acima do pivô, depois rompeu e foi caindo, chegando aqui na segunda resistência, deu uma oscilada, voltou a cair, na terceira resistência deu outra oscilada, bateu na quarta resistência e voltou a subir até o pivô. Bateu no pivô, voltou novamente na quarta resistência, depois subiu, foi na segunda resistência, desceu na terceira, foi na primeira resistência, oscilou e voltou novamente para a primeira resistência. Então percebam que é mais uma informação que pode te auxiliar. Devo permanecer no mercado ou não? Aqui, rompimento do pivô, veio na primeira suporte. Desculpe, aqui eu falei resistência, né? Mas aqui é suporte, tá? Ele rompeu o pivô caindo, veio no quarto suporte, tá? E voltou no pivô, voltou no quarto suporte, segundo suporte, primeiro suporte, segundo suporte. Então percebe que ele está passeando dentro dos valores que o pivô Day Trade indicou, tá? Aqui rompimento do pivô e foi-se embora. Vou pegar uma outra situação aqui para vocês verem a importância de você ter um indicador confiável. Rompeu o pivô, tá? Veio aqui, tá? Aqui nós temos aqui, nesse caso aqui, as resistências, rompeu a primeira, bateu na segunda, voltou a cair até o pivô, veio até o suporte, primeiro suporte, rompeu o pivô novamente, oscilou e foi subindo, tá? Mais uma outra situação aqui, ó, tá? Rompimento pivô, primeira resistência, rompimento pivô, primeiro suporte, segundo suporte, segurou, primeiro suporte ficou oscilando, bateu no pivô, deu uma oscilada, voltou a cair. Então, e tudo isso daqui, tá? Esse conjunto de informação, mais esse conjunto de informação, mais esse conjunto de informação, com o tempo, a partir do momento que você vai seguindo, vai acompanhando, você vai conseguir fazer a leitura de maneira prática. É igual de escola. No início a gente não conseguia lembrar das placas. Hoje a gente anda com maior tranquilidade nas rodovias e estradas, bateu o olho rapidinho na placa, você sabe o que significa cada sinal. Ok? Então o indicador é isso daí. E quando você tem a possibilidade de desenvolver os seus próprios indicadores, como eu fiz aqui, no exemplo aqui, vou só tirar as médias, porque as médias não fazem parte delas, elas são chamadas padrões, tá? Ou seja, todos os indicadores que tem aqui, fui eu que desenvolvi. Pivô, Day Trade, um indicador onde que eu somei, tá? 3 indicadores, coloquei os 3 numa janela só, e desenvolvi um outro indicador que me identifica uma força, se é uma força de compra, se é uma força de venda. Você quer conhecer, você quer aprender como fazer isso daí, entre em contato com a gente, tá? E a gente vai desenvolver. Esse vídeo aqui eu fiz para o pessoal que está fazendo o curso comigo, de MetaTrader lá, para estar desenvolvendo os robôs, e eu fiz no sentido de que eles querem desenvolver um robô.
Então eu falo sempre, antes de você desenvolver um robô, monte a sua estratégia, porque é em cima dela que nós vamos desenvolver um robô. Tá? E aí, no caso aqui, eles vão estar junto comigo desenvolvendo os indicadores para que a gente posteriormente possa desenvolver um robô acima dele. Ok, gente? Então a ideia do vídeo foi essa. Quem tiver interessado, entre em contato, eu vou deixar abaixo do vídeo aí o WhatsApp ou o e-mail. E quem tiver interessado, tá? O custo do curso é muito barato, é R$100 somente, tá? Porque, como eu falo, não é o foco de ficar rico vendendo curso, né? Meu foco é operar, mas também é importante que eu seja remunerado pelo que eu estou desenvolvendo, pelo que eu estou fazendo, pelo conhecimento que eu adquiri durante todo esse tempo. Ok, gente? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.